Fechou? Então, hoje nós vamos estudar o artigo 221, mais especificamente o parágrafo 4º, que foi a inclusão pela Lei 14.382. Penso que seria interessante a gente contextualizar o artigo 221, porque a gente já tentou fazer a leitura prévia, eu e a Renata, e a gente não entendeu muito bem assim, o contexto só lendo o parágrafo em isolado. Então, acho interessante a gente falar sobre o que fala, falar sobre o 221, né? E depois comentar o parágrafo 4º. O 221 fala o seguinte: somente são admitidos registro. 1. Escritura pública, inclusive as lavradas em consulados brasileiros. 2. Escritos particulares, autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, e dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades financeiras, por entidades vinculadas ao sistema financeiro da habitação, que ele está falando sobre os contratos de alienação fiduciária, quando as pessoas pegam um crédito imobiliário. 3. Inclusive aqui no registro de imóveis de Brusque, agora nos contratos de financiamento, Minha Casa Minha Vida, né, que vai voltar a ser o verde e amarelo, ou o SFH, eles estão dispensando a assinatura de testemunhas, viu? É? Uhum, só as partes assinam. Passaram a dispensar no final do ano passado. E sei de outros cartórios também, outras comarcas que não exigem. Não fazem a contagem de rúbrica, e se não tiver testemunha, também está tudo certo, não entra em exigência. Evoluídos. Não sei nem o que pensar sobre isso. Vocês que são advogadas que vão poder dizer melhor, né? Mas, enfim, é o que acontece aqui. 3. Atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório de títulos e registros de títulos e documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo STF. Então, veja, aqui no 3 eu entendo que a gente não está falando só de registro de imóvel, né? A gente está falando de atos autênticos de países estrangeiros com força de instrumento público. Poderia ser, de repente, o registro o apostilamento que se fala? Eu pensei a mesma coisa, no apostilamento. O apostilamento é registro, né? Que daí pode ser o que? Um casamento, né? Casamento celebrado no exterior. Eu acho que pode ser casamento, pode ser formação acadêmica. Boa. E aí, as sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. A gente está escutando bastante pessoal falar aí por conta infelizmente, dos casos de estupro, né? Não entra também no registro de imóveis, na Seara, mas eu não sei, eu estou prestando bastante atenção, assim, porque eles têm feito comparações entre o caso de estupro do Robinho, o caso de estupro do Daniel Alves, né? E aí eles falam muito, assim, sobre a questão do trâmite no Supremo Tribunal Federal, né? 4. As cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. Então, o que nós podemos ter como exemplo aqui também para a gente ilustrar? Rei, Carol, vocês que são advogadas. Carta de sentença pode ser... Eu não sou não, hein? Rê? Não sou advogada, não. É bacharel em direito? Também não. Vou te bater. Eu sou da área de administração. Mas tem que ter ligado, né? Socorro. Mas eu recebo, tá? A partir do ano que vem eu ingresso. Passei mal agora. Carol, fala aí, então.
Alguns exemplos aí. Carta de sentença pode ser Por exemplo, qualquer decisão judicial aí que tenha impacto em algum dos cartórios, né? Pode ser divórcio. divórcio, né? Pode ser um mandado para exclusão de sobrenome do marido, da esposa, né? Formais de partilha decorrente de divórcio judicial ou inventário, certidões e mandados extraídos de auto de processo. Mandado pode ser penhora, né? Pode ser algo nesse sentido. 5. Contratos ou termos administrativos assinados com a União, estados, municípios ou o DF, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado reconhecimento de firma. Aí eu pensei naqueles casos de REURB, aqueles Sim. títulos que o INCRA concede para os pequenos produtores. Isso. Eu estava conversando esses tempos com uma prefeitura aqui de Urubici, sabe, a Serra Catarinense aqui, né? E ela me falou sobre uma modalidade de REURB que eles têm, eu até anotei aqui, e eu acho que a gente pode usar como exemplo também. Deixa eu falar aqui com vocês sobre isso. É uma tal de REURB com melhoria das casas, convênio com o Ministério Federal. Ela disse que é como se fosse um Minha Casa Minha Vida, mas aí, enfim, tem esse convênio com o governo, né? E aí talvez esse contrato entre município e, né, não sei como é que é. Mas olha Nossa, só que... essa REURB é nova? Essa modalidade? Então, vou dar até um Google aqui para a gente ver. Será que além de entregar o título, eles ainda custeiam uma reforma? Ou, por exemplo, se a habitação tiver, assim, um local ruim, o local não, né? Se ela estiver caindo, alguma coisa assim. Em situação de risco. Isso. Programa de melhoria habitacional. Ou também, às vezes, conhecido como Programa do Material de Construção. Deixa eu ver aqui. Talvez a modalidade da REURB, ela continua a mesma e eles só agregaram, né? Deram um plus ali, um algo a mais junto. Parece que existe um programa... Não, SEAB é Secretaria de Habitação. Programa de Melhoria Habitação. Tem no... Vou colocar lá no grupo para a gente estudar depois, enfim. Tem no site do GOV, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional. A iniciativa foi criada para dar o título do direito real, segurança jurídica, reduzir conflitos fundiários, ampliar acesso ao crédito, estimular a formalização de empresas e o aumento do patrimônio imobiliário do Brasil. A iniciativa também busca reformar e ou ampliar imóveis em essa palavra é muito ruim para mim. Deterioração. Falta de estrutura, como banheiro, cobertura ou piso, instalações elétricas, hidráulicas inadequadas. Nossa, muito bacana. Em uma primeira etapa, foram selecionadas por meio de edital 245 propostas de 156 cidades em 3 estados do Brasil, para a regularização de cerca de 100 mil moradias. Qual estado? Aí ele cita o estado? Não, pera. Acho que o teu não tá. Dos estados com mais propostas, do mais para o menos, Bahia, Rio Grande do Sul, olha só. Uau! Pernambuco, Ceará, São Paulo, Minas
Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina e Sergipe. Nossa, Mato Grosso do Sul, para mim também foi outra surpresa, viu? Um estado tão rico, né? Pois é. Mas esse número aqui do lado é 9 cidades, né? Que foram contempladas. Mato Grosso do Sul, Isso. deve Isso. ser talvez São Paulo 24. Isso mesmo. São os estados, mas pelo número de propostas, né? Não, de cidades. Deve ser cidades, né? Eu acho que é de cidades. Acho que... Senão não soma 245 ali, mas bem legal. Legal. Ó, no caso em que ocorrer a melhoria habitacional, a família pagará o equivalente a 1% do valor da obra, descontado o valor de retorno do financiamento da regularização. Que bacana. A adesão à iniciativa está aberta e pode ser feito nesse link. Que bacana. Mandei ele para vocês. Achei aqui também. Deve ser esse dali, porque se é um convênio com o Ministério Federal. Tá aqui, Casa Verde e Amarela, vai mudar o nome, né? Vai, de novo. E a fonte de custeio para isso? Oi? E a fonte de custeio? Tu diz para esse programa de melhoria habitacional? O Ministério que cuida das cidades, do desenvolvimento. Deve ser o Ministério das Cidades, né? Algum imposto específico que vai ser destinado. Ali tem qual que é o Ministério, né? O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que cada vez muda, né? Mas é isso, né? Cada 4 anos. A cada 4 anos é aquela surpresa, né? Queria saber quando é que isso foi instituído. Não fala, né? Não fala que é. Mas dentro do site do Gov está dentro de habitação, Casa Verde e Amarela, e aí sim, regularização fundiária e melhoria habitacional. Foi governo atual. O último, né? Bolsonaro. Sim, até porque, ó, tem as resoluções logo abaixo que né, falam aqui, resolução de 2020, 2021. Uhum. Então, foi durante o governo dele. Legal, é bom saber. Eu achava que pouca coisa tinha sido feita com relação à habitação e ao imobiliário em si. Legal, bem bacana. Legal. Vamos continuar, então. Estávamos na última, no 5, né? No último item ali, somente são admitidos registros. Aí vamos para os parágrafos. Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso 5 do caput, que foi esse que eu acabei de ler, né? Dos contratos ou termos administrativos assinados com os entes públicos, assinados a rogo, com a impressão datiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, acompanhado da assinatura de 2 testemunhas. Ok, né? Condição especial ali, beleza. Parágrafo 2º. Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso 5 do caput poderão ser celebrados constando apenas o nome e o número do documento oficial do beneficiário. Nome completo e RG ou CPF, né? Enfim. Podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente, no momento do registro do termo ou do contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro. Legal. Bem legal. Para não complicar. Facilita, né? Simplificaram essa parte e deixaram a burocracia para depois. Né? Bem joia. Essa opção do parágrafo 1º também é bem legal, né? Assinatura a rogo ou a impressão, né? Bem legal mesmo. Terceiro,
fica dispensada a apresentação dos títulos previstos nos incisos 1 a 5 do caput, quando se tratar de registro do projeto, de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das informações necessárias ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado nos termos da legislação específica. Me fiz entender? Uhum. Eu só fico pensando por que eles botaram que fica dispensado a apresentação dos títulos de 1 a 5, que é escritura, escritos particulares autorizados em lei, autênticos de países estrangeiros, né? Se ali fala sobre regularização fundiária. Será que eles estão tendo aquele entendimento da usucapião? Título originário, né? Como se não existisse nada para trás? Né? Pode ser que seja essa lógica. Porque, assim, esses núcleos, eles se consolidam em cima de áreas irregulares, né? Porque às vezes não vai encontrar nada disso. Isso, e aí, assim, o ente público, ele está dispensado dessa regularização, vamos imaginar, de um terreno de área maior. Não sei, talvez seria isso. Mas aqui ainda ele botou, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das informações necessárias. É isso que eu fiquei na dúvida, assim, tipo... Talvez ele não precisasse regularizar, mas ele tem que fornecer as informações que vão subsidiar os contratos individuais, os títulos individuais, não sei. Uhum. Tá confuso, né? É um pouco truncado, né? Parece que quer dar um sentido, mas no fim fica dúbio, assim, justamente por causa desse, sendo o ente público promotor da regularização fundiária responsável pelo fornecimento das informações necessárias ao registro. O ente público responsável pelo fornecimento... Tá, mas enfim, também não é exatamente o objeto do nosso estudo, né? De repente a gente pode se aprofundar num segundo momento, né? Mas é curioso. Porque pensa, a REURB, ela pode ser motivada pelo ente público, e aí ele estaria dispensado. Isso. E pode também ser motivada de forma particular, eu não quero fazer em grupo. Eu fico pensando nessas duas hipóteses, o que ele está, né, em qual das hipóteses se aplicaria, nas duas ou ou se não faria mais sentido se fosse o caso de REURB promovida, né, encabeçada pelo município, né? No caso, o que eu entendi, posso estar errada, mas só é dispensado se for o ente público, se não for, não fica dispensado. Pois é, aí então, se não for o ente público, se for particular, então não caberia usucapião? Porque como que ela vai regularizar tudo, a pessoa? Não é? Porque ali fala que tem que ser motivado pelo ente público. Deixa eu ver no outro livro aqui se fala alguma coisa disso, estou procurando, vamos ver. Deixa eu ver se esse aqui também vai falar alguma coisa desse... Eu tentei dar uma sapiada, olhar ali, eu não encontrei também especificamente disso aí. Só se eu não vi, mas deixa eu achar nesse outro, às vezes pode acrescentar alguma informação. Certeza. Boa noite, meninas. Cheguei atrasada, mas estou aqui. Oi, Tatiana. Desculpa não ter dado boa noite para ti. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É nova por aqui, né, Tatiana? Estou. Vamos falar.
Eu sou engenheira, mas como eu trabalho com regularização de imóveis aqui na minha cidade, gente, sensacional, uma área espetacular, viu? É legal, né? Muitos, Tô, muitos, tô muitos. aprendendo muito. Que legal, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Não fala nada não, pessoal. Vamos. Eu também não encontrei e também não encontrei no outro. Então, vamos seguir, vamos para o último. Já é o último. O último é a novidade, então, que é o objeto do nosso estudo hoje. Parágrafo 4º fala o seguinte: quando for requerida a prática do ato com base em título físico que tenha sido registrado, digitalizado ou armazenado, inclusive em outra serventia, será dispensada a reapresentar. Isso aqui será dispensada a reapresentação e bastará a referência a ele ou apresentação de certidão. Você pensou na cindibilidade? Não pensei na cindibilidade, pensei num caso aqui que talvez eu possa, que eu tô precisando, né, e que eu possa utilizar. Sabe qual que é? Vou falar para vocês, antes que eu me esqueça. Eu fiz uma incorporação imobiliária ano passado. E aí, registrei lá a convenção de condomínio, tudo certinho. E aí, agora, eu ratifiquei que não houve alteração nem nos quadros da incorporação, nem nos projetos, nem na minuta, nem em nada, né? E que eu quero instituir o condomínio da maneira que foi feita a incorporação. E aí, eles botaram uma nota de exigência pedindo para eu mandar a convenção, sendo que a convenção já está lá, registrada no livro específico. Por que eu tenho que mandar novamente a convenção? Será que não seria o caso de eu argumentar? Claro, é mais fácil, gente. Eu tenho aqui o arquivo, digamos, né? Eu tenho o PDF aqui da incorporação. Mais fácil eu mandar para eles. Mas se você não tivesse, se você fosse um outro profissional, eu fiz a incorporação, eu tenho esse arquivo, mas e se não fosse eu que tivesse feito? Se eu não tivesse contato com esse profissional, vocês acham que seria o caso de argumentar? Eu acho que sim, né? Com certeza. Eu acho que é cabível, né? Sim. O que tu pensou com relação à cindibilidade? Às vezes, por exemplo, vamos pensar num formal de partilha, né? E aí tem imóveis em várias cidades. Vamos pensar que tenham 2 herdeiros, cada um vai receber o seu. Se um perde, e aí ele não tem como pegar o do irmão, será que ele pode citar o que foi registrado num outro cartório de uma outra cidade? Se não tiver. Porque tá lá, tá arquivado, o formal inteiro. Muito bom. Se não tiver diferença no teor do documento, não vejo por que não. Eu já tive situações de herdeiros que chegaram até mim, perderam. E aí, para a gente solicitar uma cópia, gente, foi muito burocrático. Vocês não têm noção do trabalho que é. Divórcio antigo, da época dos autos físicos ainda, é muito comum. As pessoas não guardam essas coisas. Pois é. Nossa, mas muito bom esse parágrafo. Só agora, gente, que eu estou entendendo ele, sério. Eu li antes e não estava conseguindo assimilar. Também não sei por quê. Olha que bobiça. Não. Não, e me deu um muito bom. Muito bom mesmo, muito bom. Para essas coisas saem mais rápidas, né? Sim. Eu tenho outro exemplo para dar. Eu estou com uma abertura de matrícula em Itajaí, é outra cidade. É uma cidade aqui perto. Outra comarca, outro tudo, inclusive. E aí, nessa abertura de matrícula, claro, eles vão querer a qualificação completa dos proprietários, né? Para botar direitinho ali a qualificação subjetiva, né? E aí, para eu não precisar emitir uma certidão de pacto antenupcial, por exemplo, que já foi registrada em outro cartório em Brusque, porque eles têm o pacto registrado em Brusque. Então, para não precisar gastar com essa certidão, eu faço a vinculação. Gente, é verdade. Olha, eu fui registrar uma carta de adjudicação e eles me pediram justamente o pacto, que estava no mesmo cartório. Vocês têm noção? Tenho. Mesmo.
Tenho. Gente, pois é, se está registrado lá, então tá lá. Dá para a gente justificar com esse parágrafo. Uhum. É a mesma coisa do cartório que pede certidão de ônus e ações do próprio cartório. Poxa! Olha aqui, uma salva de palmas para Fran, que chegou atrasada. Antes tarde do que Olha, nunca, né, Fran? Gente, vocês acreditam? Eu tô falando sério que eu esqueci. Olha, foi uma loucura, mas então a cabeça cheia de coisa aqui que acabei confundindo as datas. Hoje eu achava que não era terça-feira, gente. Foi falta de Eu só não me aviso. perdi na data porque amanhã as crianças voltam para a escola, então essa semana eu tô ligada. Isso, então. Mas pode como tá gravando, tá? Continua aí no tema que eu vou entrar no meio do caminho. Não, a gente já fez a leitura do parágrafo 4º, eu não sei se ficar ligada desse parágrafo, e a gente está super elogiando a iniciativa aqui, dizendo que vai resolver vários problemas nossos e vai evitar do cliente ter que ficar gastando e apresentar documentação que não é desnecessária, né? Já está no... Sim, eu estava dando uma leiturinha aqui no parágrafo do quarto do 221, né? É. Ótimo. Fran, você que já esteve do outro lado do balcão, como que o cartório iria receber isso? Porque geralmente eles têm como prática solicitar documentos que estão no próprio cartório registrados, entendeu? E esse parágrafo ele vem justamente para dar esse apoio. É isso que a Tainá falou, para a gente não ter um gasto desnecessário. Né? Quando for requerida a prática de ato com base em título físico que tenha sido registrado, digitalizado ou armazenado, inclusive em outra serventia, será dispensada a reapresentação e bastará referência a ele ou a apresentação da certidão. Fora do cartório, eu acho um pouco, assim, igual a gente falou, pelo certo, a gente vai ter os sistemas interligados. Então, assim, a gente vai ter vários órgãos ali interligados que poderão fazer a consulta entre eles. Só que, na prática, eu, Franciele, visualizando como que é o nosso dia a dia, como é o nosso lotar de serviço, até isso funcionar na prática, eu acho bem difícil. Então, assim, realmente a gente vai ter que indicar. Então, cabe ao profissional, ao despachante, ao advogado, indicar no próprio documento bem claro. Olha, conforme prenotação número tal, de tal data, já foi apresentado o RG para tal. Conforme certidão, conforme prenotação tal, ou conforme dados da Receita Federal no site tal, o imóvel já foi expedida a CND. Então, assim, eu acho que vai ter... Porque se a gente também dá muito trabalho para o registrador, eu acho que na prática não vai rolar. Hoje a gente já, igual eu falei para vocês, a gente já trabalhava antes com um sistema, antes do CERP e antes do registrador, a gente tinha um sistema chamado Sério. Acho que é Sério o nome aqui, pelo menos. Esse sistema era tão legal, tipo, a gente conseguia acessar no tribunal, penhoras e outras coisas ali, né? Só que, assim, a prática do dia a dia inviabiliza isso. Porque se eu, analista, se eu tô ali com o título todo juntado e a pessoa não me apresentou, não fez referência expressa, me deu o link, me colocou ali a par da situação, eu simplesmente vou devolver. De acordo com o provimento tal, apresentar a certidão da CND da Receita Federal. De acordo com qual... Então, eu já na prática, do dia a dia, já vou chegar com aquela nota feita, né? Então, assim, esse artigo, acho que vai ser muito top, mas ainda assim, vai depender da nossa prática diária de despachante, de advogado, indicar corretamente ali para o cartório aonde está o item, né, necessário para cumprir com esse artigo. Eu acho que vai muito do bom senso do profissional. Se é um documento que eu tenho, que está fácil, como a Tainá já deu alguns exemplos ali, não custa eu mudar, né? Porque aí vai dar celeridade no processo. Com certeza. Agora se é um documento que eu sei que vai onerar,
e eu consigo cumprir os requisitos ali desse parágrafo, que é indicar, dizer onde ele está, dar total referência dele, eu acho que vai ser ótimo. Perfeito. Por exemplo, gente, aqui na nossa prefeitura, eles falam assim, a expedição do habite, da carta de habitação é toda online. Faça tudo o procedimento online. Aí você faz o procedimento online, na hora que finaliza o procedimento, eles não deixam disponível. Eles não deixam disponível. Amor, fecha aí a porta para mim, por favor. Eles não deixam disponibilizado ali o link para a gente ver a carta. Aí você tem que ir lá na prefeitura, pedir o desarquivamento para ter acesso à certidão. Aí você pega e fala para o registrador, olha, conforme a informação da prefeitura, a certidão de habite está disponível no link tal. Cara, ele vai perder tempo, porque ele vai entrar lá e não vai estar disponível. Então, assim, são informações desconexas. Eu acho que o dia que os órgãos realmente estiverem todos trabalhando online e todos os documentos disponíveis online, aí é outro assunto, né? Outra realidade. Eu acho que aí vai ser moderno. Ô, Fran. Eu não estava nem vendo essa questão de prefeitura, eu só pensei nos cartórios entre eles. Tudo, eu acho que vai ser uma ligação de atos, né? Que você pode indicar ali, né? Vai ser bem legal isso, quando funcionar, né? Eu também não tinha pensado em prefeitura, eu só tinha pensado mesmo, até porque aqui fala, né, que tenha sido E outra serventia ou armazenado, aí diz, inclusive em outra serventia. Então, quer dizer, seja no cartório que você requereu ou em outra serventia, né? Mas assim, ó, veja, Fran, tu acha que faz sentido e tu acha que o parágrafo faz sentido e faria também sentido o registrador negar, por exemplo, eu estou com uma incorporação imobiliária, o cartório pede vintenária, pede ônus, pede ações do próprio cartório, naquele terreno onde vai ser construído o prédio. Cara, lá para onerar, porque, meu Deus, a informação está ali dentro do sistema do próprio cartório. Lá na nossa serventia, o que a gente pedia? A pessoa poderia apresentar, onde eu trabalhava, no caso, a pessoa podia apresentar na incorporação o próprio requerimento que ela deu entrar. Por exemplo, porque lá é separado no cartório, né? O setor de certidão, o setor de registro e o setor tal. Aí, por exemplo, a pessoa vai lá no balcão, ela pede assim, ó, vintenária, pago tal. Certidão, a matrícula, ônus e ações reais. Pegava só o protocolo, às vezes nem saía a certidão, pegava o protocolo e juntava na incorporação. Para a gente estava perfeito, porque aí o órgão, o setor, no caso, ia passar direto para o analista que já estava com aquele serviço. Mas teria que ter o protocolo, por quê? Porque é pago, e aí, se não for, por exemplo, aí o analista tinha que devolver para o cliente pagar, porque geralmente a gente não trabalha assim com a análise para pagar posterior, porque lá ali não funcionava, né? A gente fazia às vezes os atos, registrava e deixava para a pessoa pagar depois, a pessoa não pagava, vou ficar bravo, entendeu? Mas a questão nem é a certidão, né? A questão é realmente pagar por 3 certidões desnecessárias, sendo que o próprio cartório tem acesso a elas via sistema. Isso que eu falo para você, é uma discussão bem, porque lá na nossa serventia, por mais que a gente tinha acesso, mas era setor separado. Então, por exemplo, assim, a vintenária ou a certidão de transcrição, ela não tá, alguns livros não estavam digitalizados. Então, tinha que um analista de certidão elaborar a certidão vintenária e elaborar a certidão própria, quando era um lote vago mesmo. Por exemplo, essas certidões, elas têm que ser elaboradas, é como se fosse um textinho. Então, aí, a gente não trabalhava com as nossas informações sem o setor à parte fazer a elaboração da vintenária, dos outros procedimentos, entendeu? Entendi. Você quer saber? Eu vou testar, tá? Eu vou botar isso no requerimento. Gente, eu ia falar exatamente isso. Quem usar a primeira vez, compartilha. A melhor olhar assim, eu vou dizer assim, ó. É a oportunidade da gente inovar, da gente pegar o que tá aqui e falar, agora eu quero ver se vai acontecer isso. Eles vão xingar horrores a nossa 10ª geração. Mas o que eu visualizo aqui, tá? Por exemplo, eu tô lá eu vou te dar um exemplo. A pessoa tem vários imóveis.
Ela tem 10 imóveis, 10 matrículas no cartório. Por acaso, e assim, você vê que, por exemplo, ela pode ter adquirido um solteiro, depois um casado, depois um divorciado, e vai indo, né? Cada matrícula tem os seus dados de qualificação. O que eu entendo? Por exemplo, eu, Franciele, estou analisando uma escritura e, para mim, falta ali a certidão de casamento ou falta uma certidão de nascimento, alguma coisa para eu concluir minha análise, falta aquilo. Eu vou fazer busca nos dados ali do cartório e vou verificar uma matrícula que tem os dados dessa pessoa atualizados. Aí eu vou entrar lá na prenotação dela e vou verificar o arquivo que essa pessoa apresentou. Daquele arquivo, eu vou imprimir, tirar, extrair, juntar ali no meu documento e dar continuidade na minha análise. Não vou devolver o título por estar faltando algum documento que está em outro título, entendeu? Uhum. Tatiana, boa noite. Quer tirar foto, Márcio? Tatiana, consegue ficar 1 segundo para a gente tirar uma fotinho? Rapidão. Vamos fazer a foto. Quem vai tirar? 1, 2, 3, sorriam. Fiquei com um dentinho, mas não faz mal. Porque assim, Ô, Renata, e esse Master Regularização, que linda. Oi? Tá escrito no seu agora, Master Regularização. Ah, tá? Tchau, Ai, Tatiana. gente, eu não tinha nem reparado. Que linda, amiga. Ai, Jesus, eu tava achando que eu tava no meu, acho que eu tô logado no da Master. Oh, meu Deus. Cabeça de mãe, Fran, misericórdia. Ah, nem falo. Então são coisas assim bem legal, né? Que dá pra gente, porque assim, quando a gente olha esse artigo 221 lá da Lei de Registro Público, a gente vê que ele é bem indicado quais são os títulos que devem ser admitidos para registro. Aí no 221 ele dá uma série de artigos, né, que a gente se baseia até nas nossas devoluções diárias, tais. Então, essa inclusão do parágrafo 4, ela é muito importante, sabe? Uma inovação, achei muito legal, gostei. Eu também. Principalmente porque eu sei que vai dar para economizar em algum momento aí, né? Principalmente, eu nem falo em dinheiro, mas tempo que é dinheiro. Com certeza. Antes de você entrar, Fran, a gente estava até dando exemplos de documentos que com o tempo se perdem, entendeu? Aí, por isso que eu falei que vai da questão do bom senso do profissional. Se a gente tem um documento fácil, de bate-pronto, eu acho que não custa nada a gente entregar até para dar uma celeridade. Uhum. Agora, vão ter situações que não tem jeito, a gente vai ter que pedir, olha, vai lá, naquele lugar, naquela referência. Exatamente. Por exemplo, ó, uma coisa que a gente já fazia no cartório em análise, por exemplo, a pessoa apresentava para a gente a certidão negativa de débitos da construção lá da União, ela apresentava vencida. A gente entrava no site da Receita, colocava ali, né, o 0, o 100 e tal, e a gente imprimia já atualizado. Então, legal. Então, já tem essa participação. Então, assim, é importante a gente, se ter disponível esses documentos em algum lugar e tiver fácil acesso para o registrador, eu acredito que até eu, por exemplo, como analista, odiava ficar devolvendo por pouca coisa. Por quê? Porque seria mais um título que, quando eu tivesse mais corrida, eu ia ter que reanalisar um título que está faltando uma besteira. Perde muito tempo. Então, quantas vezes eu ligava o cliente e falava, ó, tá faltando aqui um bendito de um CPF, ou um bendito de um RG, você pode me trazer aqui que eu não devolvo seu título. Eu sempre fazia assim, sabe? A gente sempre tenta resolver para não voltar, porque depois esse título vai ser uma prejudicial para a gente. Travou aqui. Travou aí, Carol? Não. Vocês estão me ouvindo? Tô. A Tainá e a Fran travaram para mim. Tô aqui. Hoje eu lembrando da aula passada, hoje eu fiz um requerimento de adjudicação. E, gente, eu peguei uma live, eu assisti uma live de um advogado aqui também de Campo Grande, que abriu muito a minha mente na questão da adjudicação, principalmente agora com a ata notarial. Até queria compartilhar com vocês, se for possível.
Vamos lá. Aí, Opa. o que acontece? Ele montou, ele até falou assim, gente, ele inclusive já teve, né, vários registrados, os meus ainda estão em trâmite, então, e aí eu tava com uma para pré-notar, uma para análise, para finalizar a análise, porém, quando eu peguei o contrato da parte, o contrato que ela tinha, aparecia ela vendendo divorciada. E lá na matrícula, a bendita era casada. E eu falei, puxa vida. E uma certidão de separação e divórcio dele era bem antiga. E aí eu fui, né, tentar desarquivar no fórum, né? Tive que brigar lá no fórum, tive que pegar uma petição de terceiro interessado, protocolar no tribunal, para eu conseguir ter acesso à separação, ao divórcio, porque tinha menores na época envolvidos. Então, tive que até falar com a analista no tribunal, porque eles não queriam me dar acesso à bendita da partilha. Eu falei, gente, eu só preciso ver se esse imóvel tá lá ou não tá. E aí tá, no final das contas, né? Graças a Deus, meu protocolo sumiu lá, né? Porque eu falo assim, que me deu voz ali foi que eu protocolei em 1º de fevereiro e meu protocolo sumiu dentro do tribunal, ali da vara. E eu fui lá, porque eu tive que protocolar físico, porque não tinha acesso digital, então eu protocolei físico. E eu fui lá. E quando eu escutei essa palavra, o analista lá do balcão falou assim, não estou achando o requerimento dela, eu acho que sumiu. Quando ele falou, eu acho que sumiu, aí a pessoa, eu peguei e falei assim, não, doutor, você tá de brincadeira, jura que sumiu? Eu fiz um requerimento, eu protocolei procuração, eu juntei contrato, juntei tudo para desarquivar e você tá me falando que sumiu? Não é possível. Falei, e outra coisa, a gente protocola digital justamente para não sumir. Só que como vocês não me deram acesso digital, eu preciso do meu serviço. Mas eu fiz lá um barraquinho mix, né? Um barraquinho, e me deram acesso. Quando me deram acesso, eu percebi que lá na carta estava partilhado. Então, o cliente que vendeu, ele realmente vendeu 100%, porque tinha na separação, não estava no divórcio, estava na separação, esse bem partilhado. Peguei e montei o meu requerimento de adjudicação. Nessa live, eu peguei 2 pontos importantes que ele falou. Ele falou assim, primeiro, a adjudicação no cartório ela vai ser feita de fase. Então, qual que é a primeira fase? A gente fazer um requerimento de adjudicação pedindo para o registrador notificar o proprietário registral para que ele realmente faça ou não a obrigação, né? Que ele faça ou não a obrigação de transferir o imóvel. Então, lá no artigo da adjudicação, fala que tem que ter a notificação. Tem que ter, na verdade, tem que ter a prova da negativa de fazer a lavratura. Então, notifica-se dando esse prazo. Ó, você vai escriturar, você não vai? Neste momento, não precisa de ata. Neste momento, não precisa de TBI. Se você fazer um belo requerimento demonstrando, ó, para fins de instruir a adjudicação compulsória extrajudicial, que faz necessário o primeiro passo primordial da negativa do proprietário registral, tal, eu solicito inicialmente a dispensa da apresentação do pagamento do ITBI e a dispensa da ata notarial que será elaborada e também será juntado o ITBI com a prova da notificação de que o mesmo, né, não irá proceder vias de fato uma escritura pública de transferir imóvel. Entendeu? Então, eu estava barrando meu cliente porque tinha que fazer a ata, porque tinha que fazer o pagamento do ITBI para me montar tudinho a adjudicação e mandar para o cartório. Mas quando eu peguei essa live, eu falei, poxa vida, vou tentar esse passo. Porque eu não tinha pensado assim, vou fazer esse passo que o cartório vai me negar, né? Eu falei, puxa vida, o cartório vai me negar. Se eu chegar a entrar com um requerimento seco, assim, não negaram, gente. Entrei com requerimento seco, falando que eu precisava da notificação, que eu já precisava de uma análise prévia do contrato e de todos os recibinhos de pagamento, que após a análise principal, que é aquela análise, exame certinho, cálculo, será apresentado a ata, né, notarial, conforme manda o artigo da lei, e também o ITBI, conforme estipula o STF, que será na transmissão da propriedade. Super protocolaram o meu pedido e vão analisar. E eu tô aqui, e assim, aí eu fui conversar com a registradora. Não, ela falou assim, não, a gente tá com... Como assim, não tem provimento ainda? A gente tá procedendo dessa forma. Então, assim, caso você esteja aí com análise de cliente, até mesmo para você fazer sem culpa, né, como é uma coisa nova, fazer esse passo dessa peça inicial, gente, foi muito legal.
Nossa, eu achei interessantíssimo. É como assim, se a gente estivesse primando, né, pela correta escrituração, que é passar pela escritura, depois o registro. Nossa, muito bacana, Fran. Até porque, se vamos dizer que esse proprietário, que não, eu espero que não apareça, que esse proprietário vai lá e fale, não, eu estou disponível, vamos lá para a escritura. Vai lá no cartório e lava a escritura, acabou o resto. Isso aí. Otimizou o tempo. E aí eu já teria que fazer o prazo da notificação mesmo. Que legal, Então, assim, né? vai ter análise, vai ter a notificação que vai ser expedida e vai ter a análise do registrador do que a mais eu vou ter que apresentar, além da ata e de outra coisa. Então, assim, gostei muito dessa ideia, gente. Então, eu passo para frente. Legal. Top, gostei também. Vocês vão ler o 237? Não, a gente estava falando em... Em ler só esse mesmo, o parágrafo 4º, porque o próximo fala sobre parcelamento de solo, incorporação, então seria interessante um estudo Perfeito. prévio. Tentaremos estudar previamente para trazer, para ser mais proveitoso, trazer mais exemplos e tudo mais. É mais dentro também no assunto, né? Uhum. Isso. Legal, então. Tá bom, gente. Então, assim, não havendo mais nada a tratar, podemos dar como encerrado o encontro de hoje. Isso. Desculpa ter chegado aí no final, mas esqueci mesmo. Tudo certo. Imagina. Nós sentimos a tua falta. A gente quase não interpreta o parágrafo 4º aqui, hein? Senhor Jesus. Verdade. Então, tá, eu vou encerrar a gravação por hoje. Tá bom, gente.